Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês, o professor Luís Barbosa, para a nossa 8ª aula de História, 12º ano. Antes de avançar para o nosso sumário, vou deixar umas recomendações. Nessa época da pandemia Covid-19, é conveniente evitar lugares de aglomeração de pessoas, utilizar sempre as máscaras, sempre que possível, fiquem em casa. Para o nosso sumário, temos positivismo, continuação da aula 7 que nós tínhamos visto na última aula, a meteorologia e principais figuras dentro do positivismo, as principais características e limitações da historiografia positivista. Por último, nós vamos ver o historicismo, onde nós vamos ver o conceito e as principais características do historicismo e não só, no final, faremos uma breve comparação entre positivismo e historicismo. Então, se na aula passada nós tínhamos visto 3 correntes, já nessa aula vamos ver 2 correntes historiográficas. Terminando o positivismo, vamos para o historicismo. Então, como tínhamos visto anteriormente, o positivismo é a corrente historiográfica que surgiu no século XIX, a corrente que vem consagrar a história como ciência. Então, apesar de toda a evolução que a história teve, é só na segunda metade do século XIX, com o positivismo, que a história surge como ciência, com um método próprio definido, pretendendo efetuar investigações e teorias de características efetivamente objetivas. Aquilo que nós temos hoje, a história é considerada ciência, assim como as outras, porque tem o seu método e objeto de estudo. Então, já a partir dessa data, começamos por ver que o positivismo acaba por ser a historiografia que vem trazer essas características à história, ou seja, dando à história o cunho de ciência. A origem da corrente historiográfica metódica ou positivista encontra-se intimamente ligado ao tradicional historicismo alemão. O fundamento científico da história é a crítica, pois é criadora indispensável da objetividade. A história elabora-se através de um encadeamento rigorosamente cronológico dos factos. O caráter metódico documental foi essencialmente para solidificar a história como disciplina acadêmica. Ou seja, esforça-se em distinguir o caráter científico do conhecimento obtido a partir de procedimentos metódicos de investigação. Ainda podemos acrescentar, esta foi uma importante contribuição dada pela ciência positivista aos diversos campos da ciência que veio a marcar de forma decisiva a produção historiográfica. A historiografia metódica preocupa-se com a objetividade dos factos que só pode ser obtida mediante a documentação disponível. O positivismo pretende a obtenção de resultados claros, objetivos e completamente corretos. Acreditava no ideal de neutralidade, isto é, na separação entre o pesquisador e a sua obra. Esta, em vez de mostrar as opiniões e julgamentos, retrataria de forma neutra e clara uma dada realidade a partir de seus factos, mas sem os analisar. Posto isso,
É caso para apontar agora alguns nomes marcantes dessa época. Ou seja, os positivistas creem que o conhecimento se explica por si mesmo. Então, nós temos aqui algumas figuras dessa importante corrente historiográfica. Auguste Comte, Émile Durkheim, Fuster de Coulanges, entre outros, acabaram por ser grandes figuras que marcaram essa época. Dentre essas figuras, por exemplo, Coulanges chega a afirmar que a história não é arte, mas uma ciência pura. A busca de factos é feita pela observação minuciosa dos textos, da mesma maneira que o químico encontra os seus em experiências minuciosamente conduzidas. Não sei se perceberam, ou seja, a busca de facto é feita pela observação, de forma minuciosa dos textos. Dão grande atenção à escrita. Da mesma maneira que, por exemplo, um químico encontra também, nesse caso no laboratório, experiências minuciosamente conduzidas. Quanto ao método, considera-se que a história pauta-se pela mesma metodologia das ciências exatas. Ou seja, observação, hipótese e experiência, e a lei, nesse caso teoria, é adaptado à história. É claro que vocês devem estar a questionar lá em casa, realmente, se isso vai servir para a história. Mas não é preciso se preocuparem. Vamos continuam atentos, vamos entender. Sendo assim, passamos a ver as principais características da historiografia positivista. Das principais características, ou seja, temos várias, vamos elencar mais importantes. É uma historiografia metodista, é uma historiografia narrativista, objetiva, pragmática. Então, daí temos algumas características. É claro que nós não temos todas as características, mas mais à frente poderemos apontar. Os historiadores positivistas escrevem obras sólidas, precisas, pormenorizadas, volumosas, bastante apoiada em referência em pé de página, que remete o leitor. O objetivo não é dizer nada que não seja comprovada, ou seja, que não é verificável. E a finalidade da investigação é atingir a verdade real do passado. Ou seja, tudo aquilo que é dito terá que ser comprovado. Nada é dito só por dizer. Tudo tem que ser verificado, tem que ser comprovado mediante documentos que têm em mão. Seguidamente, agora as limitações da historiografia positivista. Apesar de contribuições valiosas que deram para a evolução da história como ciência, acaba por apresentar as suas limitações. Passamos aqui a apresentar, caracteriza-se na prática por uma redução na concepção de documento histórico, reduz a historiografia ao levantamento de documentos de caráter político, eventos de índole político, militar e diplomático. Há nessa corrente a ausência de teoria, pois tinha a convicção que os documentos falam por si. Investiga sobre facto único, ou seja, monografia. Ainda, valorizam sobretudo documentos escritos, como eu tinha dito há pouco, valorizam tanto o documento escrito, em que o discurso do historiador limita a meia dúzia de páginas de apresentação e há uma profusão de notas em pé de páginas, como eu tinha referenciado anteriormente. Apresenta confissão de monografias
relativo a um acontecimento estritamente delimitado. Limita a história aos domínios das instituições políticas, diplomáticas e militares. Tinha o mito da história e o historiador objetivo. Então, sendo assim, terminamos a parte da historiografia positivista. Agora vamos ver o historicismo. Como eu tinha dito há pouco, no sumário, o historicismo na história. Então, historicismo é uma corrente historiográfica e filosófica, não se esqueçam daquilo que tínhamos visto relativamente ao iluminismo, que surgiu na segunda metade do século XIX. Surge em reação ao positivismo, defendendo subjetividade e a relatividade do conhecimento histórico. Considera que o rigor do positivismo não seria aplicável às ciências humanas. Ou seja, nada que não é verificável, qualquer situação que não é verificável não serve para os positivistas. Então, consideram que o rigor do positivismo não seria aplicável às ciências humanas, nesse caso, à história. Dedica grande atenção à subjetividade e à interpretação e aproveita muito o método positivo. Aponta aqui agora algumas características dessa corrente, ou seja, do historicismo. Defende maior intervenção do historiador, que deve compreender como é que as coisas acontecem. Ou seja, um papel mais interventivo do historiador, em compreender as causas dos acontecimentos. Defende que o conhecimento histórico é sempre subjetivo. Subjetivo porque há maior intervenção do historiador. E relativo. Relativo porquê? Porque nega a utilização dos métodos das ciências naturais. Para o historicismo, não basta descrever os factos, mas também é preciso pressentir, compreender, abrindo caminho à subjetividade e relativismo. O conhecimento histórico é a avaliação e interpretação dos testemunhos. Ou seja, só chegamos ao conhecimento histórico através da avaliação e interpretação dos testemunhos que nós temos em mão. Defende que o conhecimento histórico, o sujeito e o objeto, constituem uma totalidade orgânica agindo sobre o outro. Posto isso, vamos agora fazer uma breve comparação entre aquilo que nós tínhamos visto logo no início, o positivismo, e o historicismo. Ou seja, uma breve comparação. Então, o positivismo defende, objetivismo, objetividade absoluta. Enquanto que o historicismo defende relativismo e subjetividade do conhecimento histórico. Então, o que é de novo que nós temos aqui? Temos subjetividade, que é muito importante na construção da história. Depois, positivismo defende a ausência do contributo do historiador na construção da história. Mas o historicismo defende maior intervenção do historiador na construção da história. Enquanto que os positivistas defendem o historiador praticamente simplesmente interpretação, praticamente a interpretação, um papel muito que relega simplesmente aquilo que o documento diz, ou seja, e transmite, mas aqui não. Há maior intervenção, subjetividade do historiador na construção da história. O sujeito é passivo quanto à historiografia, no positivismo, mas, no entanto, quanto ao historicismo, o historiador
é um sujeito ativo, toma parte ativo na construção da história. Então, podem ver que, já com o historicismo, a história, ou seja, o historiador, tem um papel muito mais interventivo na construção da história como ciência, sem negar ou, nesse caso, desconsiderar o grande contributo que os positivistas deram para a construção da história. Então, sendo assim, fechamos essa parte. Agora, vamos passar para um pequeno exercício. Para ver se vocês estiveram atentos na aula, vamos agora resolver um pequeno exercício. Ou seja, exercício esse. Escolhe a opção correta. É correto afirmar, a linha A, apesar de toda a evolução que a história teve, é só no século, aliás, na segunda metade do século XIX, com o positivismo, que a história surge como ciência. B. Apesar de toda a evolução que a história teve, é só na primeira metade do século XIX, com o positivismo, que a história surge como ciência. C. Apesar de toda a evolução que a história teve, é só na segunda metade do século XX, com o positivismo, que a história surge como ciência. Se vocês estiveram atentos, certeza irão responder certo. Vocês têm 45 segundos para ver qual é a opção correta. Agora vamos ver se vocês realmente escolheram a opção correta. Então, é correto afirmar que, apesar de toda a evolução que a história teve, é só na segunda metade do século XIX, com o positivismo, que a história surge como ciência. As outras estão erradas, por quê? Porque aqui diz que na primeira metade do século XIX. E aqui está também errado, porque diz segunda metade, mas diz século XX. Por isso, a frase correta é essa. Agora, vamos passar para o segundo exercício. Segundo exercício, escolhe a opção, as opções correta ou corretas, assinalando um X à frente das frases. Frase ou frases corretas. Sendo assim, o historicismo defende a linha A. O conhecimento histórico não é a avaliação e nem a interpretação do historiador. Correto ou não? A linha B. Maior intervenção do historiador, que deve compreender como é que as coisas acontecem. Verdade ou não? A linha C. Que o conhecimento histórico, o sujeito e o objeto constituem uma totalidade orgânica agindo um sobre o outro. Verdade ou não? Daí vocês têm 30 segundos para resolverem essas questões. Terminados os 30 segundos, agora vamos ver se vocês realmente conseguiram dar a resposta correta. Vamos lá? O historicismo defende
Então, maior intervenção do historiador, que deve compreender como é que as coisas acontecem. Aqui, errado porque não é, aliás, não está certo, porque aqui diz que o conhecimento histórico não é a avaliação. Pelo contrário, é a avaliação. E também diz que nem a interpretação, pelo contrário, é a interpretação do historiador. A seguir, C também correto, que o historicismo defende que, no conhecimento histórico, o sujeito e o objeto constituem uma totalidade orgânica agindo um sobre o outro. Então, sendo assim, fechamos o nosso exercício. Espero que vocês tenham feito assim como tem aqui. Antes de fecharmos a nossa aula, vou deixar-vos com um pequeno trabalho para realizarem em casa. Trabalho esse que nós temos. Número 1. Enumera as principais características da corrente historiográfica positivista. Espero que vocês tenham isso bem fresco na mente. 2. Descreve a concepção histórica positivista. E por último, 3. Apresenta as principais limitações da historiografia positivista. Então, já no final da nossa aula, vou fazer um breve resumo daquilo que foi a nossa aula de hoje. Então, hoje nós terminamos o estudo do positivismo, onde nós começamos por ver a metodologia e as principais figuras dessa corrente historiográfica. No entanto, também vimos as características do positivismo e as limitações. Seguidamente, vimos o historicismo, uma corrente importante também na evolução da história como ciência, que veio trazer roupagens importantes na evolução da história como ciência. Vimos o seu conceito e as suas principais características. E fechamos a aula com uma pequena comparação entre o historicismo e o positivismo, ou seja, aquilo que cada um acabou por trazer para a história, ou seja, a evolução da história como ciência. Assim, fechamos a nossa aula de hoje. Chegamos ao fim da nossa aula no âmbito do programa Aprender a Estudar em Casa. Então, até a nossa próxima aula. Sempre que possível, fiquem em casa. Evitem lugares de aglomeração de pessoas. Usem sempre as máscaras.